Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo da nossa série de dicas para o Enem. Meu nome é Frederico, eu sou professor de inglês e a gente está falando do inglês no Enem. Nesse terceiro vídeo a gente vai falar sobre tempos verbais, como identificá-los e vai entender um pouco como que cada tempo verbal, o que cada tempo verbal quer dizer, qual é a relação que esse tempo verbal tem com o texto, que é o gênero que a gente viu lá no início, né? Essas questões assim relacionadas a tempos de verbo. Então isso aqui é um dos textos que teve em um dos Enems anteriores. Então, if you can't master English, try Globish. Então, eu elucidei para vocês aqui todos os tempos verbais que estão no presente, né? Então ele começa dizendo, it happens all the time. During an airport delay, the man to the left, a Korean perhaps, starts talking to the man opposite who might be Colombian. And soon they are chatting away in what seems to be English. But the native English speaker sitting between them cannot understand a word. E aí ele segue dizendo, they don't know it, but the Korean and the Colombian are speaking Globish. The latest addition to the 6,800 languages that are said to be spoken across the world. Not that its inventor, Jean-Paul Lirier, considers it a proper language. Bem, a gente vai parar aqui para entender o quê? O tempo verbal predominante aqui é o presente simples, é o simple present, né? Para a gente lembrar, então, o simple present é aquele tempo verbal que eu uso para descrever cotidiano, então ações cotidianas. I wake up at 7 a.m. every day. I go to school by bus. She brushes her teeth every morning. And whatever. Então, esse tempo verbal é usado para descrever ações do cotidiano. Eu posso usar, nesse contexto aqui, eu estou descrevendo o que essa língua, entre aspas, esse Globish, o que isso significa, o que é o Globish, né? Então, como eu estou fazendo uma descrição de algo, eu posso fazer descrições sempre no presente. Então, por exemplo, eu posso perguntar para você, o que é o Enem? Você vai me dizer, o Enem é uma prova que os alunos prestam para ingresso na faculdade. Então, eu não vou dizer que os alunos prestavam, ou que os alunos prestaram, ou que os alunos prestarão. Não, eu vou usar o presente. No inglês é a mesma coisa. Então, o simple present, por isso ele é o tempo predominante aqui. E aí eu mostrei para vocês alguns exemplos em que o verbo está no presente. Para a gente lembrar, no presente simples, o verbo só sofre alteração nas terceiras pessoas do singular, he, she ou it, né? Que o verbo recebe s, es ou ies, dependendo da sua terminação. E o meu gênero tem muito a ver também com o tempo verbal que eu vou usar, né? Então, esse é um texto descritivo. Então, por ser um texto descritivo, eu opto pelo presente, como eu acabei de dar o exemplo para vocês, como se eu estivesse descrevendo o Enem, por exemplo, né? Uma outra coisa importante em relação ao simple present é que a gente usa ele muito como presente histórico. Então, se eu quero fazer uma narrativa, contar para você, por exemplo, sobre um livro que eu li. Então, eu vou dizer que os personagens José e Maria morreram no final. Não, eu posso dizer José e Maria morrem no final. Porque toda vez que eu ler aquele livro, eles vão morrer, né? Então é uma forma de eternizar uma determinada ação, de tornar aquela ação uma ação presente, né? Por isso eu chamo de presente histórico. Então pode acontecer também nas sinopses, se o seu gênero textual lá no Enem for uma sinopse. Embora o Enem não trabalhe com gramática direta, perguntando, isso é simple present, isso é simple past, como é que eu preencho essa lacuna e etc. O Enem não trabalha com esse tipo de questão. O entendimento de que tempo verbal eu estou usando é importante para compor a obra toda, né? Para eu entender o gênero, para eu entender a mensagem, para eu entender o enunciado e para, finalmente, então, responder a questão, certo? Bem, um outro exemplo que a gente tem aqui, esse texto é super híbrido, porque é um texto, é uma notícia, né? E aí ele mistura
tempos verbais. Ele começa dizendo assim, ó, the authorities in Brazil have ruled that marriage licenses should not be denied to same-sex couples. Então, o primeiro tempo verbal que ele começa usando é o present perfect, que é o tempo verbal meio sinistrão que todo mundo tem medo, né? Então, o present perfect a gente usa para se referir a uma ação que começou no passado e ainda continua no presente, que aconteceu no passado sem tempo determinado, mas a gente também usa o present perfect para falar de uma ação que aconteceu no passado e impacta o presente de alguma forma. Então, quando eu digo, ó, the authorities in Brazil have ruled that marriage licenses should not be denied to same-sex couples. Então, as autoridades no Brasil fizeram tornar regra, né, que a licença ao casamento não deve ser negada a casais do mesmo sexo. Eu estou dizendo de uma ação que não importa quando no passado ela aconteceu, ela vai ter sempre impacto no presente. Então, essa é uma das razões pelas quais eu posso usar o present perfect aqui, né? E aí ele continua dizendo, the council that oversees the country's judiciary said. Então, eu estou descrevendo o que o judiciário disse a esse respeito, e aí por isso eu volto a usar o passado, né? E aí ele diz, however, full legalization depends on approval. Então, ainda depende. Então, isso ainda está pendente. E aí eu uso o simple present. Supreme Court ruling that recognize same-sex civil unions. Então, eles reconheceram as uniões de casais do mesmo sexo, recognized no passado, porque já aconteceu. Então, uma ação começada, terminada no passado, né? E aí, vindo cá para baixo, ele diz, the ruling brings Brazil one step closer to its neighbors, Argentina and Uruguay. Então, essa regra aproxima o Brasil, torna o Brasil mais próximo dos seus vizinhos, a Argentina e o Uruguai. Então, essa regra torna, eu volto ao presente, né? Which have legalized gay marriages, que legalizaram casamentos gay, né? Have legalized, eu estou usando a mesma noção daqui. Então, eles legalizaram em algum momento no passado, Argentina e Uruguai, e essa legalização tem impacto no presente, né? Então, é importante. Ele segue dizendo, but opponents could still challenge it at the Supreme Court. And the same-sex marriage bill being examined by the Congress faces strong opposition from religious and conservative lawmakers. Então, está dizendo que ainda assim, então, being examined, ou seja, ainda está sendo examinado, e esta observação e esta análise da lei, né, tem que passar em contra ainda oposição muito forte. Por quê? Por conta da bancada religiosa e da bancada conservadora, né? Segundo o texto. Então, o tempo verbal, ele é bastante importante para eu entender o contexto do qual eu estou dizendo, né? Ao qual eu estou me referindo. E aí, de novo, o gênero vai estar muito ligado a isso, né? Se eu tenho um gênero, por exemplo, que eu estou falando sobre, eu estou contando uma história, uma fábula, né? Era uma vez alguma coisa. Normalmente eu uso no passado, né? Então, o tempo verbal está diretamente ligado com o tipo de texto com o qual eu estou trabalhando, certo? E então eu posso ter o simple present, que expressa ações cotidianas que acontecem rotineiramente, que também é usado para descrições. Eu posso ter o simple past, ações que aconteceram no passado e foram encerradas. Eu posso ter o simple future, que é ou o going to, então Brazil is going to do something, or Brazil will do something, então o going to ou o will, né? O present perfect, que é usado para se referir ao passado sem tempo, que é usado para se referir a uma ação que começou no passado e permanece no presente, e que também é usado para se referir a uma ação que aconteceu no passado, mas tem impacto no presente. E o past perfect, que seria o nosso pretérito mais que perfeito, o passado do passado. Ele não é muito mais comum no cotidiano da língua inglesa, mas ele existe e pode aparecer no seu texto. Então fica atento a essas questões que, de novo, estão relacionadas ao tipo de texto que você vai usar. Basicamente é isso. Espero que as dicas te ajudem no seu Enem. Boa sorte e boa prova. A gente se vê na faculdade ano que vem. Um abraço.